Olá, bem-vinda ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou apresentar para vocês este quadrinho. Chama Preferência do Sistema, de Hugo Bienvenu, da editora Comic Zone. Este quadrinho, no meu entendimento, ele desenvolve muitas questões que podem levar a reflexões importantes sobre a natureza humana, principalmente no desvelar do movimento psíquico. Escolhi algumas passagens, que me parecem de maior importância, mas a preferência de leitura com certeza é sempre única em algum grau. Mas a experiência, de leitura, com certeza, ela é sempre única. Diante disso, a resenha, esse quadrinho é um quadrinho longo, eu não sei mais ou menos quantas páginas ele tem, quase 150, mas ele tem um conteúdo denso. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas quem preferir pode assistir o vídeo em 2 etapas. A história retrata uma sociedade onde existe um serviço que prioriza guardar nos acervos das memórias apenas as informações mais solicitadas, mais vistas no momento, seja informações do passado, seja informações do presente. As de baixa procura, as de baixo interesse, elas são deletadas, deixando de existir, sendo ilegal burlar o sistema. O protagonista Yves, ele trabalha neste local onde essas memórias elas são selecionadas, memórias de qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de informação, Aí elas são apagadas, mas ele não concorda que elas devam ser deletadas. E na sua grande maioria ele esconde num pendrive essas memórias e armazena no robô doméstico que ele tem, que é este robô aqui, e a qual gera também a filha dele. Essa é a sinopse, Então vai se desenvolver, se desenrolar em cima dessa premissa. Bom, eu vou selecionar algumas passagens, e vou fazer alguns comentários. E vou mostrando para vocês algumas, para que vocês possam ter uma noção do que é o quadrinho, Aqui ele está no trabalho dele, com os supervisores, vamos dizer assim. Só que eu vou precisar do meu óculos, senão não vou conseguir ler. Um dos exemplos, que o quadrinho coloca. Hoje submeto a vocês a pasta X22057G e por aí vai. E o tamanho da pasta. Rebaixada a AB-. Na última avaliação antes, ela era um B+. A pasta contém um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirigido por Stanley Kubrick em 1968. A pasta também contém todos os arquivos referentes ao filme, texto original, versões do roteiro, partituras musicais, croquis de pré-produção, críticas, comentários, citações, fotos dos bastidores e etc. Se a pasta for submetida, agora os empregadores, Se a pasta foi submetida é porque os robôs registraram uma taxa global de visualização inferior ao valor exigido. Em defesa desta pasta, o filme, apesar de ter tido uma recepção morna quando foi lançado, rapidamente conquistou o status de cult, até ser considerado o maior filme de todos os tempos. A taxa, aí os empreendedores perguntam, quais são os números exatos?
A taxa de visualização foi de 0,0002%. É pouco, muito pouco. Ives retruca. Além do lucro gerado, o filme foi determinante estética e narrativamente, e nos permite compreender nossos ancestrais, a concepção que tinham dos robôs da evolução. Ele questiona tanto o nosso passado quanto o nosso futuro. Os empregadores, que chamam de juízes, a gente matam. Me corrija se eu estiver enganada, mas não consta nas suas atribuições do seu cargo crítica de arte. Verdade, senhora juíza, mas a gente matam. Temos um dia para resolver 70.009 gigas. Portanto, conforme a lei, ao bar de artigos G, a linha 12, ordenamos a execução do mandado de destruição da pasta X22057. Enfim, da pasta submetida hoje. A execução está marcada para as 2 horas, posto 12, prédio W. Até amanhã, a gente mata. Então e aí aparece ele fazendo o trabalho dele, só que não deletando o filme 2001, Odisseia no Espaço. Ele coloca no pendrive e guarda. Tudo bem? Bom, vamos parar um pouquinho nessa primeira questão de deletar memórias de um passado. 1986, né? E aqui é um futuro bem longínquo. Eles descartam e deletam do sistema dados da sociedade tudo aquilo que não é mais visto com frequência. E aí eu quero fazer um apontamento nessa atitude transportada para o psiquismo, desse deletar memórias, tá? A psicologia indiana tem nos seus primórdios o conceito de inconsciente coletivo, inconsciente familiar e ancestral, ou inconsciente pessoal, todos entrelaçados e vivos no psiquismo humano. O inconsciente coletivo quer no seu arquivo todas as informações, ditas memórias vivas, de experiências, desde o surgimento do universo, a formação do planeta Terra e toda a sua evolução, tanto física, mineral, vegetal, quanto biológica, animal e humana. O inconsciente ancestral ou familiar, ele compõe toda a memória, todas as experiências mais vivenciadas da história desse ramo familiar. E o inconsciente individual, ele se compõe de memórias desde a concepção, caminho percorrido pelo espermatozoide óvulo, sua junção, desenvolvimento, desde o momento de nascer e a vida toda da pessoa. Todas essas memórias, elas sustentam e fornecem o subsídio para o psiquismo humano. Ela é uma plataforma de sustentação da vida psicológica. Destruir a história, deletar algo que sustenta, né, o sistema psíquico, destruir suas raízes de sustentação, com certeza é um caminho muito perigoso para a sanidade mental. E uma pergunta fundamental: o que pode acontecer? E essa resposta ela pode ser entendida no final do quadrinho. E aí vamos seguindo com a história do quadrinho. Aí eu vou mostrar, só vou mostrar e depois eu vou ficar vendo, tá? É uma conversa entre Ives, tá? Eles estão num parque e é uma conversa entre Ives, o protagonista, e o seu robô. Eu achei super interessante esse diálogo e eu vou estar o diálogo entre eles, mas aí eu vou estar mostrando esse diálogo e fazendo as minhas considerações. Tudo bem? Que eu achei super interessante. Bom, o homem fala, o Ives: ninguém cuida dessas muralhas. Um dia vão notar que elas existiam, porque vão desmoronar. O robô:
Às vezes eu olho para você e me pergunto, por que os humanos têm um comportamento errático, ou seja, que erra, que não tem destino certo, que vagueia? E aí eu faço uma consideração. Não, ele continua. Vocês vão da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda. Param um pouco e começam a correr sem nenhum motivo, para depois voltarem a andar. Vocês são um mistério para nós, e até para vocês às vezes. E aí eu faço a reflexão dessa fala entre os dois, tá? Bom, desta fala, que poderia ser o que nos leva a ser indecisos, a voltar nas nossas decisões, a rever, e às vezes gostar e às vezes odiar das escolhas. Acredito que uma das explicações é porque não somos regidos só pela consciência de vigília, ou seja, só por algo que compreendemos no primeiro momento, que conseguimos captar no primeiro momento. Muitas vezes o primeiro movimento é o impulsivo, sem reflexão. Depois, se nos permitirmos pararmos e olhar e observarmos melhor, com mais qualidade, sob vários aspectos, consideramos mais fatores, redimensionamos. E a cada vez que paramos, olhamos e refletimos, podemos mudar novamente em algum detalhe a decisão, pois não somos regidos só pela consciência. Temos nossa decisão um avalanche de percepções, ideias, saímos do foco e ampliamos a nossa percepção e algo que não havia percebido, de repente, se faz presente. São impressões vindas do hoje, do ontem, do que foi percebido e do não percebido. Portanto, acredito que quase todas as decisões elas são realizadas com uma parte da percepção primeira. Muitas outras ficam de fora. E se olharmos uma segunda e uma terceira vez, quase com certeza algo nos escapou. Eles continuam o diálogo. O Ives: concordo. Nós somos mesmo uma espécie estranha. Eu adoraria saber como vocês robôs pensam. O robô: é simples. Nós pensamos de maneira lógica, estatística. Ives: mas, por exemplo, como que é para você? Como é que você sabe que tem que fazer um gesto? Como se dá essa escolha de fazer uma coisa e não outra? O robô: nós não fazemos escolhas. Um conjunto de informações, um cruzamento de dados implica em uma ação. Só isso. Isso é inteligência, manejo de informação. Essa é a grande diferença em relação a vocês. Vocês são dotados de alguma coisa a mais. Sensibilidade. O homem que é o robô. A sensibilidade é o que permite tomarem uma decisão sem efetuar dados, sem efetuar todos os cálculos, ao contrário de nós. Aí eu faço uma reflexão. Essa sensibilidade a qual o robô está se referindo, eu entendo como resultado de um emaranhado sistema psíquico composto por o inconsciente, o subconsciente e a consciência. A nossa história pregressa é de impulsos, desejos vivos que aos poucos, com o advento da racionalidade, do intelecto, estamos aprendendo a moldar, a refinar, a torná-los menos instintivos, independentemente da mais alta tecnologia. O psiquismo não alcançou a sua maestria. Ainda somos muito reativos e pouco reflexivos.
Só com a expansão da consciência, do pensar antes do agir, é que poderemos alcançar, com certa medida, essa eficácia nas nossas decisões. O robô é um acelerador que permite a vocês enxergarem o mundo de outro jeito, que não um simples amontoado de informações. Para nós, fatos são informações, o real, um conteúdo. O que faz de vocês indivíduos é a percepção fragmentada do mundo. Eu faço uma reflexão nessa fala dele. É a nossa subjetividade, a forma diferente com que cada um olha, absorve, entende e reage a tudo, que nos difere um dos outros. E isso é ser humano. O robô. Nós robôs invejamos a capacidade que vocês têm de selecionar partes do real, isolar seus constituintes e se construírem a partir deles. Uma reflexão. A nossa consciência nunca consegue absorver totalmente uma realidade no primeiro momento. Uma situação, ela faz uma mescla entre o percebido e o não percebido, em diferentes graus dessa percepção. Por isso temos respostas tão diferentes em situações similares. E este movimento é único em cada ser humano. O robô é o que permite a vocês fazerem escolhas que nossos cálculos, nossas associações matemáticas nunca vão permitir. Vocês se apegam a um detalhe até então insignificante, e esse detalhe vira tudo para vocês. Eu reflito. Somos resultado da nossa história pessoal, familiar e ancestral. Tudo que absorvemos como importante nessa trajetória tem influência nas nossas escolhas, em todos os momentos de nossas vidas. As nossas alegrias, tragédias, ganhos e perdas fazem parte do nosso comportamento, das nossas decisões, de tudo que diz respeito a nós. O robô faz parte da natureza de vocês não serem capazes de resolver nada. E aí, obviamente, eu discordo, né? Eu não concordo com essa afirmação. O que não conseguimos é ter total, 100% satisfação de uma tomada de decisão, pois geralmente ganhamos e perdemos ao mesmo tempo. Mas conseguimos atingir um grau de satisfação satisfatório. Concordo em sermos eternos desejosos. Sempre estamos desejando ter algo, por mais que conquistemos. É da nossa natureza estar sempre em movimento, em busca, e não estarmos totalmente satisfeitos com nós mesmos e com a vida, de um modo geral. Robô. Não posso falar em nome de todos os robôs, Ibs, mas se eu pudesse desejar alguma coisa, seria dormir como vocês. E aí eu faço uma observação. Para nós seres humanos, a importância do sono é biológica e psíquica. No contexto psicológico, o sono nos proporciona um descanso da parte racional dos pensamentos, dos sentimentos interrompidos, e de quando acordados, e emocional a vigilância do psiquismo, frente a tudo que se observa, sente, consciente e inconsciente. Nos liberamos das amarras físicas e psicológicas. Para o robô, por ser puramente razão, intelecto, acredito que significaria um descanso desse processamento de dados que é ininterrupto. O focar sem objetivar, apenas focar, livre de qualquer conjectura racional, intelectiva, sair do estado de alerta e ficar no silêncio. Bom, nessas reflexões gostaria de apresentar um outro livro para vocês que vai ficar para uma outra oportunidade, porque senão vai ficar muito extenso. Tá? Depois eu apresento para vocês no final, mas eu não vou desenvolvê-lo, tá? Bom, e a história continua. Ives é descoberto dessas coisas que ele estava fazendo escondido,
né? E ele acaba sendo perseguido. E nessa perseguição ele sai com a mulher, né? Eles fogem, na verdade, né? Porque ele vai ser preso, né? E nessa corrida, né, dos agentes policiais, eles sofrem um acidente e morrem. Mas o robô está junto com eles, fica intacto. E a bebê que está gerando fica bem e eles fogem. Então eu vou mostrar só algumas cenas para vocês terem, tá, uma ideia do que acontece nessa perseguição, né? Nessa fuga aqui, ó, eles estão dentro do carro e estão fugindo dos agentes policiais. Aqui eles, na correria, eles caem numa ribanceira, tá? E a coisa fica feia. Olha aqui. Eles caem, né? Aí a mulher pede pro robô, tá? Eles ainda estão vivos. Ela pede pro robô ir embora, deixar eles aí, que não vai adiantar nada, né? E ir embora com a garota, com a menina, né? Com a filha deles que o robô tá gerando. O robô deixa eles ali e no final os agentes acham eles, né? E é o fim deles. E o robô sai fugido. Ele é perseguido, mas eles não conseguem pegá-lo. E diante do estresse, o robô tem a garotinha, que vai se chamar Easy, que a mulher fala para ele, nisso tudo, que ela iam dar o nome, né, a garotinha, de Easy. Tá? Essa aí é quando ela nasce. Ó, a Easy. Tá bem? Bom, mais uma pausa então, porque agora, a partir, eu vou mostrar pra ela mais um pouquinho aqui, ó, ela já tá, né, com aparência mais... Eu vou fazer uma pausa, no sentido de uma reflexão dessa gestação do bebê pelo robô. Tá? O quadrinho não fala explicitamente, mas dá pra gente entender que bebês não são mais gerados organicamente pelas mulheres, e sim pelos robôs. Embora não se fale no quadrinho, mas nós entendemos que é tipo de uma inseminação artificial. E o bebê é o robô é uma barriga de aluguel. Tá? Pelo menos é o que dá pra gente entender pelo desenrolar da história, tá? Então, a questão que me sugere é eu acreditar que o psiquismo humano, ele é o resultado de 3 sistemas que eu já venho falando para vocês há muito tempo, que é o inconsciente, o subconsciente e o consciente. E desde a concepção, elas estão presentes de forma rudimentaríssima, né? Bem rudimentar, mas fazem parte da natureza humana. No caso do quadrinho, eu me perguntei como que ficaria a sanidade do bebê sendo gestada pelo robô, porque essas memórias ancestrais e familiares vêm da mãe, vêm do pai, né? Vem desse material genético que ela recebeu, né? E ela recebe na concepção, mas depois existe toda a continuação disso na gestação, na própria gestação, no desenvolvimento. Continua-se esse elo inconsciente da mãe, de memórias da mãe, né, com o bebê. E no caso do robô, fios, como que ficaria isso, né? Então é o que eu coloco aqui. Me parece que o sistema ele foi de inseminação artificial. Portanto, a vida acontece ainda como nos primórdios, ou seja, com a união entre os 2 caracteres biológicos, espermatozoide e óvulo. Com a desvantagem que essa jornada que a gente chama dos heróis, tanto do espermatozoide como do óvulo, não acontece. Essa jornada que o espermatozoide, que a gente chama de jornada do herói, e dessa recepção do óvulo não acontece, eles são implantados já para se desenvolverem, né?
Então, assim, não há conquista na chegada do espermatozoide e pois ele é colocado. Não há o casamento entre as partes. Hoje já se sabe que o óvulo escolhe, ele tem essa capacidade de escolher se ele quer ser gestado ou não. Tudo isso fica inerte, pelo menos na experiência da criança. Ela tem como memória de milhares que aconteceram há anos atrás. Agora, pessoalmente, ela não tem essa memória, né? Então, nesse processo, o bebê ele é privado dessas primeiras experiências, ou pelo menos de estar em contato com essa memória ancestral e familiar dos pais, de luta, de perseverança, de esperança, de triunfo, né, que é o resultado aí da junção espermatozoide-óvulo e o desenvolvimento. Tudo bem? Do óvulo também, a sensação de importância, de amorosidade para com o espermatozoide, ao permitir sua implantação. E depois a jornada de ambos ao saco amniótico, a vitória e a sensação de dever cumprido. Tudo isso, nesse processo, a criança não tem a memória individual, ela tem a memória familiar e ancestral, tá? E aí a gente acredita que todas essas emoções permanecem, né? Tudo que você passou, elas são importantes porque elas permanecem no psiquismo e no inconsciente de todos nós. E que fazem parte das primeiras emoções vivenciadas no ser humano, que o acompanhará para todo sempre, sejam elas conscientes ou não. É óbvio que a gente não tem consciência de todo esse movimento, né? O que nós entendemos é que nós temos na memória todo esse movimento e que esse movimento ele gera emoção, e tudo que gera emoção gera memória, tá? Será que a criança ela teria algum déficit em relação a isso? É uma grande pergunta. Não é? Porque com o robô, ela não tem essa troca. Ela se desenvolve biologicamente ali, acredito que ele tenha todo, né, o preparo bioquímico, físico ali para bebê, tanto que ela nasce bem, aparentemente uma criança normal, só que não existe essa troca dessa memória ancestral e familiar humana, tá? O que eu coloco como, já que ela não tem essa troca, né, enquanto está sendo se desenvolvida, né, mas ela tem, tá, as memórias contidas no robô, entende? Quando o Ives ele coloca todo aquele arsenal de memórias, assim, é uma metáfora, tá? No meu ponto de vista, é uma metáfora que, entre aspas, substituiria, né, para ela não se desenvolver sozinha no vazio, entende? Então, essas memórias, como tem tudo ali no robô, no pendrive, ele seria uma metáfora para ela ter esse vínculo, para ela não se desenvolver no vazio. Então, esse vínculo que o bebê tem, né, quando está sendo gestada com a mãe, e que ela pode ter esse vínculo de subsídio, né, das memórias contidas na mãe, né, de um elo psíquico, metaforicamente, ela pode ter acontecido aí com essas memórias contidas no pendrive dentro do robô, tá? E outra coisa, o robô tem atitudes condizentes aos cuidados do bebê e no preparo do ambiente para a sua vinda. Tudo isso pode ter funcionado como um start para ela se conectar com as memórias correspondentes às experiências humanas, a qual está vivenciando e que forneceu a ela esse arcabouço de sensações, percepções e que deram sustentação ao seu psiquismo, um sistema análogo ao gesto humano. Então, nesse gestual, nessa preocupação, nesse cuidado do robô,
né? Isso acaba também despertando e sendo um elo, né? Para que ela possa também ter essas sensações, essas percepções que ela teria com a mãe, tá? Com um organismo biológico. Portanto, um psiquismo que não se desenvolveu no vazio. Ela tem a história individual dela. Ela tem essa memória contida na ancestralidade do espermatozoide e do óvulo. Ela tem essa memória contida no robô. Então, ela não se desenvolveu no vazio. Por isso, acredito eu, nesse contexto do quadrinho, né, que ela se desenvolveu e foi gerada uma criança e nasceu uma criança normal, tá? Pelo desenrolar do quadrinho, uma criança normal, como se tivesse sido gerada da forma tradicional. Tudo bem? Bom, gente, eu vou dar um salto, o quadrinho também dá um salto de 10 anos, tá? Depois desse momento que eu mostrei para vocês, né, desse nascimento dela, o quadrinho dá um salto, aí eles vão, né, o robô leva ela para um lugar bem afastado, tipo uma floresta, tem uma casa lá, né, e ele fica, né com ela, ele se esconde, né, porque ele é fugitivo, né, porque o pessoal lá não achou o robô, então quer dizer que ele sobreviveu, então ele é um fugitivo, então ele se esconde com a Izzy nesse lugar, tá? E ali, aí o quadrinho vai mostrar ela já com 10 anos. O que ele mostra a seguir são o que o robô tem na memória, ele vai passando para isso, na educação, na forma de ver a vida. Então, assim, ele coloca vários momentos, tá? De que ele vai ensinando ela. Eu vou colocar só um ou dois, tá? Por causa da extensão, mas ele mostra vários momentos do robô. Ele está ensinando ela a sobreviver, né? Aqui, ó, ensinando ela a plantar, a colher, né? Ele vai passando, ele mostra para ela o filme 2001 no espaço, ela acha longo e o robô fala, o seu pai também precisou 3 vezes para poder assistir ele inteiro, né? Então tudo que ele tem naquele pendrive ele vai passando para ela. Aqui ele mostra como a vida é cruel, porque ele vai matar o coelhinho dela, que é o mais velho, né? Pronto para ser abatido, e ela não aceita, né? Não aceita bem, sai correndo, tal. Aqui ele está ensinando ela defesa pessoal. Ele vai passando, ele faz contos de fada, né? Ele conta para ela a história da Pequena Sereia e por aí vai, tá? Eu não vou ficar me adentrando muito nisso, porque o vídeo vai ficar muito longo. Tudo bem? E tem uma hora que ela pergunta para ele, porque assim ele não quer que ela se afaste, né? Porque na verdade eles são procurados, eles são fugitivos. E aí ela pergunta, por que a gente se esconde dos outros robôs? Né? Porque ele sempre fala para ela ficar, né? Sempre não sair muito, não explorar muito, para não ser vista, né? Por qualquer outro tipo de inteligência artificial que estejam procurando eles. E ele responde, porque não sabemos porque não sabemos para que eles foram programados. E porque temos algo que não deveríamos ter, que são as memórias que deveriam ser deletadas, tá? Bom, na continuidade, finalmente um robô de alta geração encontra eles, tá? E aí é óbvio que o robô pergunta, né? Pela criança, pergunta pela memória, e ele nega no primeiro momento, tá? Antes deles irem para a luta, tem um momento que o robô, tá? Deixa eu ver aqui, que o robô fala assim,
Acho que é Vicky o nome do robô aqui. Aqui, ó, faz 2 anos que triangulo todas as informações disponíveis, documentos encontrados no apartamento, o computador de Ives de M. Antes de mim, uma dezena de robôs fez a mesma coisa. Tudo coincide. Conferimos e voltamos a conferir. Você é Mickey. Modelo 10.2. A probabilidade é grande demais para que não seja verdade. Aí, onde está a criança? Morreu durante o parto. O que você quer? Quero a sua memória. Você conhece os humanos? O que ontem destruíram, hoje eles precisam. Então, quer dizer, esse robô está em busca deles porque está em busca das memórias que, na verdade, eles deletaram e que agora eles precisam. Aí eu faço uma reflexão. Na fala do robô fica evidente o que foi dito anteriormente. O ser humano, ele foi cada vez mais se esvaziando do contexto da história, do processo de construção das coisas, das ideias, e acaba sem chão, sem onde se pegar. Ele fica no vazio, não tem raiz que sustenta, e acaba tendo que voltar e achar novamente o que foi deletado, esquecido, para poder se reconectar com a vida novamente. Dá a impressão que a humanidade está em grande risco devido a toda essa falta de memória, falta de raiz, falta daquela plataforma para o psiquismo existir. E a menina é a representação dessa plataforma de experiência que se perdeu. Sua memória é o Google psíquico, a salvação da humanidade. O que sugere que o ser humano, independentemente da maior tecnologia inventada, ainda é de natureza física e psíquica, um entrelaçamento inseparável de ambos os sistemas. Psíquica entende-se por inconsciente, subconsciente e consciente. Memórias vivas, memórias atuais, memórias ancestrais. Não tem como sobreviver sem uma plataforma, uma base psicológica constituída de memória viva. Não somos robôs, somos humanos. Portanto, não é viver no passado preso nas memórias, mas é conhecermos e reconhecermos do que a nossa vida hoje é um reflexo, uma verdade, uma extensão do nosso passado familiar, ancestral e milenar, que foi e é atualizado, processado e adequado à nossa realidade hoje e a todas que já existiram. Existe e nós não percebemos, mas age nas estrelinhas e vivemos e revivemos na mesma verdade, no mesmo conceito dos nossos ancestrais, que nos configura como seres humanos. E aí eu pergunto, se vocês já procuraram saber a sua árvore genealógica, observe e procure se dar conta do que anda querendo esquecer, deletar da memória, e coloque-se num processo muito minucioso de investigação e esclarecimento se não existe algo de grande relevância para você nessas memórias, e que abafá-las poderá, num futuro próximo, lhes trazer grande prejuízo. A história é uma ficção que procura mostrar a importância da conservação da memória em todos os seus níveis, pessoal, familiar, ancestral, mas o contexto aqui robótico de deletar memória não se aplica ao ser humano. Não tem como eliminarmos por completo nossa memória. Elas podem desaparecer, perder força e com o tempo da nossa consciência de vigília, mas elas estão armazenadas no pendrive psíquico, que é o inconsciente chamado por Jung de terreno arqueológico vivo na mente. E pode, a qualquer momento e por qualquer razão ou evento, ser resgatado. E aí eles lutam entre si, tá? Vou mostrar algumas imagens de luta entre eles.
uma luta feroz, tal, entre um robô de baixa tecnologia e de alta tecnologia, né? Mas eles acabam conseguindo, né? A menina ajuda ele, acabam conseguindo destruir o robô, tá? Mas o Mickey também fica bem avariado, né? Mas a parte essencial fica, né? Ele fica do tronco para cima, sobrevive, que ou seja, onde está o pendrive, né? Das memórias. Acaba sobrevivendo, tá? Bom, eu acho que é isso, né? Eu já falei bastante. Olha, o quadrinho é extenso, tá? Eu pulei muita coisa, todo o contexto, né? Eu peguei só a linha geral, tá? Dessas questões que eu achei que era mais importante. Mas quem quiser, tiver curiosidade e quiser fazer maiores reflexões, outras reflexões, porque tem outros dados aqui, outras fontes que você pode estar ou te levar, né, à reflexão, a pensar, a se perceber, né? Essa aqui é uma das últimas imagens do quadrinho. Para dizer que efetivamente, né? Vamos ver aqui. Somos humanos e não robôs. Temos as nossas características humanas que devem ser preservadas e as possíveis processadas, adequadas ao nosso mundo, às nossas necessidades, mas nunca menosprezada, mas nunca serem rebaixadas e com a intenção de que o passado não importa e não tem importância, é só hoje que existe. O ser humano, ele é um complexo de tudo, de todo o seu passado, milenar, ancestral, familiar, individual, e ele precisa fazer uma conexão saudável entre tudo isso e não apagar e não deletar, e sim transformar. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like se gostaram, compartilhem. Eu agradeço. E até um próximo olhar.